novo recurso foi apresentado dentro do tema 1102, a revisão da vida toda propriamente dita, diretamente no STF. Não é um recurso comum, é um conjunto de embargos de declaração que identifica com precisão cirúrgica 4 vícios no acórdão do tema 1102, omissões e contradições que comprometem a integridade da decisão, e exige que o STF responda, com todas as letras, sobre o direito de quem entrou com o pedido antes de 5 de abril de 2024. Em 9 de abril de 2026, o processo passou a estar concluso ao relator. O STF não tem mais como ignorar a pergunta. Esses embargos não são inconformismo, são a peça técnica mais completa já apresentada na revisão da vida toda, e ela está agora na mesa do relator. Ficar até o final deste vídeo é o que permite entender por que esses embargos são diferentes de tudo que veio antes e o que eles representam para quem está aguardando. Muita gente está na mesma situação e ainda não sabe que tem direito. Antes de avançar, você entrou com pedido de revisão da vida toda antes de 5 de abril de 2024, quando o STJ e o STF ainda tinham jurisprudência favorável? Está com o processo suspenso, com sentença negativa ou sem resposta há meses? Conta aqui nos comentários. E se sabe exatamente em que data seu processo foi ajuizado, fala também. Leia todos os comentários. Para entender o peso dos novos embargos, é preciso entender o que foi pedido e por que cada pedido é específico o suficiente para que o STF não possa mais desviar sem deixar a omissão formalmente registrada no acórdão. Os embargos de declaração apresentados em 17 de março de 2026, no tema 1102, identificam 4 vícios na decisão que mudou o rumo da revisão da vida toda. Cada um deles compromete a integridade do julgamento de uma forma diferente, e juntos, eles formam o argumento mais estruturado já apresentado dentro do próprio processo. O primeiro vício é estrutural. O acórdão do tema 1102 adotou como premissa a suposta definitividade do julgamento da ADI 2111, mas a ADI 2111 ainda não transitou em julgado. Os embargos de declaração da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos ainda estão pendentes de apreciação dentro da própria ADI 2111, e o pedido de vista do ministro Dias Toffoli sobre a modulação de efeitos, quem tem direito, a partir de quando e em quais condições, permanece sem devolução desde novembro de 2025. Usar como fundamento uma decisão que ainda não foi finalizada é construir sobre base incompleta. O acórdão fez exatamente isso. E o próximo argumento é o mais explosivo de todos. Vou te mostrar em seguida por quê. O segundo vício é a ausência de modulação de efeitos no próprio tema 1102. O artigo 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a lei que rege como as normas jurídicas se aplicam no tempo, exige que, quando houver mudança de jurisprudência dominante, haja um regime de transição para proteger quem havia criado relações jurídicas com base no entendimento anterior. O STJ decidiu no tema 999, de forma unânime, que o direito existe. O STF confirmou no tema 1102 original. Quem entrou com o pedido durante esse período agiu de boa-fé, baseado em 2 acórdãos favoráveis dos 2 maiores tribunais do país. Mudar a jurisprudência sem proteger quem agiu dentro do cenário vigente viola a segurança jurídica de forma direta, e os embargos exigem que o STF enfrente essa omissão de forma expressa. O terceiro vício é o cancelamento da suspensão nacional dos processos do tema 1102, sem esperar o desfecho da ADI 2111. A suspensão nacional protegia todos os segurados com processos abertos, garantindo que nenhum juiz do país pudesse decidir individualmente enquanto o STF não concluía o julgamento. Ao cancelar essa suspensão antes de definir a modulação de efeitos, o STF criou exatamente o caos jurídico que a suspensão pretendia evitar. Juízes decidindo de forma contraditória para segurados em situação idêntica, alguns com processos suspensos, outros com sentença de improcedência, outros com tutela antecipada concedida,
outros com sentença de procedência já transitada em julgado. O quarto vício é o silêncio sobre as consequências práticas imediatas nas instâncias inferiores. O acórdão não estabeleceu nenhuma diretriz para os juízes de primeira e segunda instância sobre como agir durante o período em que a modulação ainda não estava definida. O resultado foi a aplicação automática e precipitada do novo entendimento, com o levantamento de sobrestamentos, sentenças de improcedência e, nos casos mais graves, imposição de multas por suposto caráter protelatório a recursos que simplesmente aguardavam a estabilização da controvérsia. O que aparece agora é o argumento que a maioria dos segurados desconhece, e é exatamente o que define quem vai receber e quem vai perder. Há uma inconsistência documentada que os embargos expõem com precisão. O mesmo julgamento da ADI 2111 conferiu efeitos apenas futuros, a partir de 5 de abril de 2024, para a inconstitucionalidade da carência do salário maternidade. O próprio INSS reconheceu isso na instrução normativa publicada em julho de 2025. O mesmo julgamento produzido pela mesma corte, na mesma sessão, está sendo aplicado com efeitos retroativos para prejudicar aposentados que ajuizaram pedidos quando toda a jurisprudência era favorável. Dois resultados opostos derivados do mesmo julgamento. Efeito futuro, quando beneficia o INSS. Efeito retroativo, quando prejudica o aposentado. Essa inconsistência não tem resposta técnica coerente, e o STF vai precisar respondê-la agora que os embargos estão conclusos ao relator. Isso vale mesmo para quem recebeu sentença de improcedência durante o período de suspensão nacional, porque uma sentença proferida enquanto a ordem de suspensão ainda estava vigente é contestável, e os embargos pedem expressamente que o STF se manifeste sobre essa situação. Isso vale mesmo para quem está com o processo suspenso sem movimentação, porque os embargos pedem o restabelecimento da suspensão nacional até que a ADI 2111 transite em julgado. Processo suspenso é processo protegido. É exatamente por isso que um planejamento previdenciário feito com antecedência pode representar a diferença entre receber o benefício correto e perder anos de contribuição sem nenhum retorno. Quem mapeia esse caminho antes de pedir tem muito mais controle sobre o resultado. Mas antes de falar sobre o que fazer agora, preciso te mostrar o alerta que ninguém está dando sobre esse processo. Os embargos pedem especificamente que o marco temporal da modulação seja fixado em 4 de abril de 2024, não em 21 de março de 2024, que foi quando o julgamento das ADIs teve início. A razão é técnica e precisa. A publicação da ata de julgamento da ADI 2111, o momento em que a decisão passou a existir formalmente para o mundo jurídico, ocorreu em 5 de abril de 2024. Quem ajuizou a ação até 4 de abril de 2024 fez isso antes de qualquer publicação oficial que indicasse a mudança de entendimento. Esse é o marco que os embargos defendem, e é o marco que protege o maior número possível de segurados que agiram de boa fé dentro do cenário jurídico vigente. Há também um pedido subsidiário importante nos embargos. Caso o STF não defina a modulação na ADI 2111, que a defina aqui, no próprio tema 11.102. Isso significa que mesmo se Toffoli não alargar a modulação ao devolver a ADI 2111, ainda existe uma segunda janela para a definição, diretamente nos embargos do tema 11.102, agora conclusos ao relator. O risco que permanece é o prazo decadencial, que continua correndo competência por competência, independentemente de qualquer julgamento. Cada mês sem pedido formal é um mês que pode prescrever definitivamente. Independentemente do resultado dos embargos e do desfecho da ADI 2111, há 3 ações concretas que qualquer aposentado pode tomar agora. A primeira é verificar e documentar a data exata do ajuizamento da ação ou do pedido administrativo de revisão da vida toda. A data de 4 de abril de 2024 é o marco técnico defendido pelos embargos, e quem ajuizou antes dessa data precisa ter essa informação documentada e acessível
para quando a modulação for definida. A segunda é revisar o CNIS com foco no período anterior a julho de 1994. Os salários de contribuição desse período são combustível do recálculo e precisam estar completos, corretos e compatíveis com os registros de época. Um CNIS com lacunas pré-1994 reduz o impacto da revisão, mesmo quando o direito é reconhecido. A terceira é mapear a situação processual exata: processo suspenso, sentença de improcedência proferida durante o período de suspensão nacional, sentença após 5 de abril de 2024 ou pedido administrativo negado sem ação judicial. Cada situação tem um caminho diferente e os embargos de declaração tratam de forma distinta cada uma dessas categorias. Para quem quer entender de forma completa qual é o melhor caminho para o seu caso específico, considerando o histórico contributivo completo, a situação processual atual e a data mais vantajosa para requerimento, existe a possibilidade de um planejamento previdenciário individualizado. É a análise que transforma um histórico de contribuições em uma estratégia de benefício máximo. O primeiro passo está disponível gratuitamente: o checklist "Quanto o INSS vai te pagar de verdade?", com os pontos que definem qual benefício é mais vantajoso para cada perfil. O acesso está na descrição deste vídeo. Em 17 de março de 2026, os embargos de declaração mais completos já apresentados na revisão da vida toda entraram no tema 11 e 102. Em 9 de abril de 2026, o processo passou a estar concluso ao relator. O STF tem agora, formalmente registrado no processo, 4 perguntas que não pode mais ignorar. A ADI 2111 transitou em julgado? A modulação de efeitos foi definida? A suspensão nacional deveria ter sido cancelada antes dessa definição? E quem entrou com o pedido antes de 5 de abril de 2024 tem direito? Enquanto essas perguntas aguardam resposta, o aposentado que contribuiu com salários mais altos antes de julho de 1994 não pode depender apenas do resultado dos embargos. Precisa ter o CNIS completo, a data do pedido documentada e a situação processual mapeada, porque quando a resposta vier, o beneficiado será quem já estava preparado. Para quem quer ir além do checklist e entender exatamente qual é a melhor estratégia para o seu histórico de contribuições, o planejamento previdenciário completo começa com uma análise do extrato do CNIS, disponível gratuitamente em gov.br/meuincss. Com esse documento em mãos, qualquer análise especializada se torna muito mais precisa e muito mais rápida. Se esse conteúdo foi útil, compartilhe com aquele familiar que entrou com o pedido antes de abril de 2024 e está esperando sem saber o que esses novos embargos significam para o caso dele. E se inscreve para acompanhar cada movimentação do tema 11.102 e da ADI 20.111 em tempo real. Mas há um detalhe sobre os efeitos infringentes. A hipótese em que os embargos de declaração produzem não apenas correção formal, mas alteração do próprio mérito da decisão, que ainda não foi abordado aqui, e que pode mudar completamente a expectativa de quem aguarda o julgamento desses embargos pelo relator.